Eu já começo com um bate-papo com o Álvaro Santos. Álvaro, bem-vindo novamente ao Sucesso no Campo. Boa tarde, Ludmila. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. E o nosso tema hoje são sobre as notificações que os produtores estão recebendo pela Receita Federal. Álvaro, essas notificações já estão chegando? Como que está esse cenário para o produtor? Ludmila, já desde o mês de agosto, tem sido bastante divulgado pela mídia a operação nacional conhecida como Declara Grãos, que começou no sul do país, se estendeu aí para alguns estados do Sudeste. E nós temos conhecimento, sim, de alguns produtores aqui da região que já começaram a receber comunicados da Receita Federal. Às vezes esses comunicados chegam por correios, às vezes chega pelo portal ECAC, que é o portal eletrônico da Receita Federal. Então, já estão chegando essas comunicações, essas notificações. E como que o produtor pode proceder ao receber essa notificação? Ludmila, a primeira coisa que nós temos orientado é não entrar em pânico, é ter calma, entender que esse é um procedimento que acontece em qualquer outro setor econômico, embora a gente vivencie um período em que o agro tem sido o foco da fiscalização fiscal a nível federal. A primeira coisa é ter calma. A segunda é se atentar à data de recebimento dessa comunicação e ao prazo estabelecido ou concedido para que essa comunicação seja respondida. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, juntamente com o seu contador, com o seu advogado, entender qual é o objetivo do auditor fiscal, E aí, a partir disso, alinhar uma estratégia para que essa resposta seja feita da forma mais inteligente, adequada e eficiente possível. Nós falamos muito sobre fiscalização, Ludmila, mas alguns desses comunicados buscam apenas que o produtor haja em conformidade. O que isso significa? Significa ele corrigir algumas informações que foram prestadas na sua declaração do imposto de renda, por exemplo. Então, ter calma, ver a data de recebimento, ver o prazo que foi concedido e entender o objetivo junto com o contador e com o advogado tributarista. E esse recebimento eletrônico também pode facilitar para o contador, para o advogado, ter essa visão mais ampla do que está acontecendo também? Ludmila, hoje tudo tem se digitalizado, inclusive essa relação entre Receita Federal e contribuinte, entre Secretaria da Fazenda e contribuinte, às vezes a Secretaria Municipal e contribuinte. E essa digitalização, ela traz benefícios a ambos os lados dessa relação. No caso da Receita Federal, o portal se chama ECAC, ele é acessado via certificado digital, os produtores já estão acostumados com essa tecnologia, que se renova a todos os anos. E em alguns casos, o contador ou o advogado, ele inclui no seu serviço esse monitoramento constante desse portal eletrônico, É claro que a gente sabe, Ludmila, que tem produtores que às vezes ou contribuintes, do modo geral, que tem medo de acessar essas informações. Prefere receber pelo correio. Exato, é questão de perfil. Mas para aqueles mais organizados, a gente tem recomendado que se faça esse monitoramento preventivo, porque se você previne, você consegue agir com mais estratégia, com mais inteligência, com mais eficiência para resolver o problema. É aquela velha história, Ludmila, da pessoa que às vezes está com um problema de saúde e não quer ir ao médico para não receber uma notícia ruim. Às vezes, se ela vai no médico antes, ela tem mais tempo para solucionar aquele mal que a aflige e com isso se curar. Aqui também é do mesmo jeito. Álvaro, e vamos levantar aquela situação que o produtor às vezes não se atentou aos prazos. O que acontece quando esse prazo vence? O que pode acontecer? Ele pode recorrer? Ludmila, existem várias situações. Existem prazos que são passíveis, de depois que foi transcorrido o prazo, ele ser reaberto. Existem outras situações que você encerra a etapa e passa-se à etapa seguinte. Para deixar bem claro como são essas etapas,
a nível de imposto de renda dentro da operação Declara Grãos. Você tem a etapa da conformidade, que é essa agora, ou seja, o produtor recebe a comunicação para ele corrigir informações da sua declaração e eventualmente recolher o tributo com juros, tá? Conformidade, primeira fase, certo? Você tem um prazo para isso. Passou isso, você não atendeu, vem a segunda fase, fiscalização. Dentro da fase de fiscalização, você também vai ter que prestar informações mais minuciosas e, a depender dessas informações, você vai passar para a terceira fase, que é a fase de autuação com multa. Nessa terceira fase, você também tem outro prazo, que é um prazo de defesa administrativa ou impugnação. Passou essa fase? Aí tem outra fase, que é a fase de recurso, e depois lá na frente tem a fase judicial. Então existe uma jornada, uma sequência de etapas. Eu já vi, Ludmila, o contribuinte se desesperar e às vezes ele está na fase de fiscalização e ele entrou com defesa. Mas não era o momento dele entrar com defesa. Isso aqui já está aí, sabe? No âmbito do ITR, né? A gente não pode abrir quem são as pessoas, mas é um caso que eu utilizo para conscientizar o produtor dele procurar um contador e um advogado, para que essa atuação seja conjunta e ele entenda o objetivo daquela fase para que ele responda a contento. Principalmente por conta desse desespero, às vezes o produtor olha esse prazo, mas não analisa essas outras etapas e aí acaba se precipitando também e gera um estresse. Você comentou sobre o ITR. Como que funcionam também essas notificações pelo ITR? Tem alguma notificação? Como que é feito? Ludmila, é importante esclarecermos, né, aos produtores, aos contribuintes, que a operação Declara Grãos, ela mira principalmente o imposto de renda do produtor rural, que é aquele que planta, colhe e vende, ou aquele que cria, recria, engorda, no caso da pecuária. No caso, o imposto de renda da atividade dele, ou seja, se ele teve um lucro, esse lucro precisa ser tributado dentro da tabela progressiva. A Declara Grãos olha também para o dono da fazenda, o proprietário, que cede o imóvel através de um arrendamento e de uma parceria, e isso pode vir a ser questionado, porque a parceria ela tem uma carga fiscal menor do que o arrendamento. Então a Receita, hora ou outra, ela tenta desconsiderar a parceria para enquadrar como arrendamento, para cobrar a diferença do imposto de renda mais as penalidades. Mas paralela à operação Declara Grãos, Ludmila, existem outras fiscalizações da Receita, e aí eu chego na sua pergunta, inclusive a fiscalização a nível de ITR. Lembrando que nós estamos no prazo para declaração do ITR, desse exercício, mas a Receita Federal e o município que possui convênio, ele tem um prazo de até 5 anos para fiscalizar as declarações que foram prestadas pelo contribuinte. Então, nesse período de declaração do ITR, também tem chegado várias notificações de fiscalização desse tributo. Lembrando que o ITR é aquele devido pelo proprietário de um imóvel rural. A gente sempre faz o paralelo do IPTU com o imóvel urbano, o ITR com o imóvel rural. Então tem chegado também cartas por correio ou pelo ECAC de fiscalizações e, a depender da fase de autuações, também do ITR, e é preciso ter as mesmas atenções, ver quanto que foi recebido, ver o prazo que foi concedido e descobrir o objetivo daquela comunicação, para que você atenda ou se defenda, a depender do momento. Então é muito importante o produtor ficar trabalhando em conjunto o tempo todo com o contador, com o advogado, para não ter esse desespero e realmente realizar todas as etapas necessárias. Sem sombra de dúvida, Ludmila, hoje nós percebemos, e muitos produtores já se deram conta disso, que eles são verdadeiros empreendedores que precisam se profissionalizar. Essa atuação, produtor, contador, advogado, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, nesse caso do ITR, é extremamente relevante. No caso do ITR, por exemplo, Ludmila, a fiscalização ela questiona se existem mesmo áreas ambientais como a APP, reserva legal, né, que diminuem e impactam no cálculo, se a área foi totalmente utilizada, a área útil da fazenda foi totalmente utilizada naquele ano, né, se você colocou uma quantidade de gado suficiente para ter uma produtividade
alta. Eles têm observado, além disso, questões também atreladas a áreas de reserva legal, se há ali averbação ou não. Enfim, são vários os pontos e essa atuação conjunta, como você disse, pode ser o diferencial entre um produtor organizado que elimina a autuação ou amortece os seus efeitos e o produtor desorganizado que acaba às vezes tendo que se defender de um auto de infração indevido porque não atendeu a contento as notificações. Você falou sobre as questões ambientais, é importante também a gente frisar que algumas, em relação à legislação em Goiás, tiveram algumas alterações recentemente, se não me engano, do Murundus, que também tem aqui em Jataí, então o produtor tem que ficar de olho nessas questões também, nessas alterações que tiveram na legislação. Com certeza, Ludmila, tanto a legislação tributária, quanto a legislação ambiental e também a legislação trabalhista, elas estão sendo alteradas de forma muito veloz e o produtor precisa de uma assessoria qualificada. Você falou do caso, né, na parte ambiental dos campos de Murunduns ou Covais. Essa semana no escritório, eu e a doutora Karina Testa, minha sócia, que é especializada nessa parte ambiental, nós estávamos em reunião com o Ministério Público discutindo procedimentos em áreas de covais. O Ministério Público considerou que aquela era uma área de coval, nós contratamos um laudo pela Universidade Federal e 2 professores atestaram, olha, isso não é uma área de coval, essa é uma área úmida, mas não é coval, então não se justifica aquele procedimento que está sendo conduzido pelo Ministério Público. Então o produtor rural precisa ficar atento, porque como diz, está vindo bordoada de todos os lados. Álvaro, eu quero agradecer a sua participação por trazer essas informações esclarecedoras e convidá-lo para voltar para a gente poder discutir mais alguns temas. Ludmila, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco sempre à disposição para retornar e compartilhar conhecimento e informações com os nossos produtores.